Rádio Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora você, mais um dia começando, louvado e engrandecido seja o nome desse Deus glorioso. Agora também você nos acompanha através da nossa rede social Facebook. Agora são 7h06. Mais um dia começando, louvado e engrandecido seja o nome desse Deus. Graças a Deus por mais um dia de vida. Isso quer dizer que esse Deus glorioso, Criador dos céus e da terra, a sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, ela renovou-se nesta manhã, na minha vida e na sua vida. Por isso somos gratos por mais um dia sobre esta terra. Isso quer dizer que tem um propósito, Deus tem um propósito para você, para mim, para todos nós. Amém? E é esse Deus glorioso que nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela sua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos, e ela renovou-se nesta manhã. Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Coloco todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença. Torne os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. Também neste dia, ó Pai, seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de inveja, todo espírito de mágoa, de rancor, de ódio, todo espírito de vício, de prostituição, e que o Teu Espírito Santo, ó Deus, verdadeiramente tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração que o teu servo faz neste dia, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E hoje eu quero falar sobre o desafio de Paulo em Chipre. Ok? Ali o texto que nós vamos ler está no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, do versículo 4 até o versículo 12, que nós vamos estar lendo nesse momento. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 4 ao 12, que diz assim a palavra de Deus. Então, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e de lá navegaram para Chipre. Ao chegarem em Salamina, pregavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Tinham também João como assistente. E passando pela ilha de Pafos, encontraram um certo mago, falso profeta, judeu, chamado Bar-Jesus, que estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem de entendimento. Então este, chamando a si Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Mas o mago, Elimas, porque assim se traduz o nome Bar-Jesus, lhe resistia, procurando apartar da fé o procônsul. Então Saulo, chamado também Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando o olhar nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? E agora, eis que a mão do Senhor está sobre ti e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. E imediatamente caiu sobre ele uma névoa e escuridão. E procurando quem o guiasse pela mão, saiu da presença do procônsul. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Então, quando nós olhamos para esse texto e lendo o livro de Atos, nós ali tomamos conhecimento do início, no capítulo 13 de Atos, que marca a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. E Chipre, o detalhe, né? Deus é estrategista. A estratégia de Deus não se compara com a estratégia do homem. É superior. E Chipre era a terra natal de Barnabé, que era um ponto estratégico para a propagação do Evangelho. Então Deus começa por um lugar
que era a terra natal de Barnabé, e Paulo vai com ele. Então a presença de sinagogas em Salamina indica que havia uma comunidade judaica significativa, que era o primeiro alvo da pregação de Paulo, começando por ali. Então Deus vai sempre nos dar estratégia para pregarmos o Evangelho. Sempre. Igual nós fazemos aqui, eu estou falando aqui, você está me acompanhando pela rede social e também está me acompanhando pela nossa rádio e daqui a alguns minutos nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube e também pela rede social X. Então Deus, Ele prepara o terreno, prepara os canais, os meios pelos quais você vai pregar o Evangelho. E em meio a isso tudo, quando eles começam a pregar, vem a resistência. O inimigo, ele não quer que o Evangelho, as boas novas da salvação, vá adiante. Então aqui vem a resistência do mago. Bar-Jesus ou Elimas, né, que é o mesmo nome, representa o quê? Todos os obstáculos que a palavra de Deus pode encontrar. Todos os obstáculos que o homem e a mulher de Deus pode encontrar quando prega a palavra, quando tenta viver pelo Evangelho. E esse Elimas ou Bar-Jesus era o que? Um falso profeta, que a Bíblia diz. E usava o seu poder de influência para desviar o procônsul Sérgio Paulo do Evangelho, das boas novas da salvação, da palavra genuína de Deus que estava sendo pregado. Então, o fato de que o procônsul estava interessado em ouvir a palavra de Deus mostra também que há pessoas em posições de influência que estão abertas à verdade, mesmo em meio à oposição. Isso nos lembra, eu não gosto de falar de ninguém, não falo de mim ou da minha família, na época que começou a pregação de evangelhos em estádios de futebol, entre jogadores, aquilo ali na época eu peguei isso aí, eu me converti nos anos 80, entrei na Marinha ali em meados dos anos 80 também, e no Rio de Janeiro, muitas das vezes, você quando via um jogador orando, de joelho, alguma coisa, tinha técnicos que resistia, que muitas das vezes não deixava nem o jogador entrar em campo. Técnicos famosos, foram técnicos de seleção, inclusive. Se o jogador fosse pego orando dentro do vestiário, ele não deixava de ser titular do clube. Tamanha era a resistência. Até que foi se consolidando com o tempo, muitos desses técnicos, a maioria envelheceram e outros morreram, e hoje o Evangelho está aí. Ou seja, o Evangelho vai ser sempre vencedor. A palavra de Deus, ela é sempre vencedora. Deus é sempre vencedor. Deus não conhece derrota. O homem que serve a Deus de uma maneira genuína, os desafios se levantam, mas se levantam para, muitas das vezes, para serem vencidos e glorificar o nome de Deus. Aqui nós temos a autoridade de Paulo, né? Paulo cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que Paulo estava cheio do Espírito Santo. E ele confrontou esse falso profeta Elimas, ou Bar-Jesus, com ousadia. Então a sua autoridade, a autoridade de Paulo, não vinha dele mesmo, mas da presença e do poder do Espírito Santo de Deus. Às vezes o homem quer ter o poder porque tem um conhecimento. Não. O poder daquele que prega o Evangelho vem do Espírito Santo de Deus. E aqui nós temos a cegueira física de Elimas, o falso profeta, que simboliza a cegueira espiritual que muitos enfrentam. Muitos enfrentam no dia a dia. Então a intervenção de Deus, através de Paulo, não apenas desmascarou o falso profeta, mas também demonstra o poder de Deus sobre as forças do mal. Tenha certeza disso. Se tem algum mal te atormentando, saiba que Deus é poderoso para desfazer todo mal, para destruir todo mal. Por isso que a Deus seja dado toda a honra, toda a glória e todo louvor. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E outra coisa, se você ora e a situação não muda, é porque Deus está usando a situação para mudar você. Simples assim. Tá bom, queridos? E nós temos aqui também a conversão do procônsul. Então, a conversão do procônsul, né, Sérgio Paulo, é um testemunho do poder transformador do Evangelho.
E aqui o procônsul não só apenas ouviu, mas creu na doutrina do Senhor após testemunhar o que aconteceu com o falso profeta, o mago Elimas, o Bar-Jesus. Então o poder de Deus, ele é transformador, o poder do evangelho é transformador. Então esse evento aqui da conversão do procônsul sublinha a ideia de que os desafios e as oposições à palavra de Deus podem, na verdade, levar a uma maior glorificação do nome de Deus, quando ele se manifesta com poder, quando o nome de Deus é manifestado com poder através da pregação do Evangelho e transforma vidas. Então, pastor Dimas, o que é que nós podemos tirar daqui de aplicação prática para o nosso dia a dia? Primeiro ponto é que saiba que você vai enfrentar desafios na missão. Qual é a sua missão? Viver o Evangelho. Deixar que a sua vida seja a pregação do Evangelho. Deixar que sua vida glorifique a Deus. Então, assim como Paulo e Barnabé enfrentaram a resistência do falso profeta de Elimas, aquele mago, todos nós, como crentes, enfrentamos desafios quando nós compartilhamos a nossa fé através do nosso dia a dia, daquilo que fazemos, daquilo que falamos, daquilo que pensamos, daquilo que somos. Então, que possamos nos lembrar de que o Espírito Santo de Deus nos capacita e nos dá coragem para enfrentar qualquer oposição e resistir a ela, que é o que a Bíblia nos ensina. Resiste ao inimigo na fé e ele fugirá de vós. Paulo aqui resistiu usando a sua fé e o poder do Espírito Santo que estava nele. Segundo ponto é a necessidade de estar cheio do Espírito Santo. Se você está cheio do Espírito Santo, não tem espaço para outros espíritos malignos aí, porque você está cheio do Espírito Santo. Então Paulo estava cheio do Espírito Santo e foi isso que lhe deu a autoridade e a ousadia necessária para confrontar o mal, confrontar, resistir e vencer, né? Então devemos buscar constantemente a viver a plenitude do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E isso nos capacita e nos torna instrumentos eficazes nas mãos de Deus. Se não somos instrumentos eficazes na mão de Deus, é porque o Espírito Santo de Deus não está presente em nossas vidas. Simples assim. O terceiro ponto é a abertura do Evangelho a todos os níveis. Todas as pessoas, independente do poder social, estão ao alcance do Evangelho. Então aqui a história do procônsul Sérgio Paulo nos ensina que pessoas em posições de influência também estão abertas ao Evangelho. E devemos orar e buscar oportunidade para compartilhar a verdade com todos, independentemente de sua posição social ou poder. Alguns anos atrás, as igrejas recebiam a maioria das pessoas eram pessoas de vida simples, modestas. Hoje, nós temos igrejas para todos os tipos de pessoas. Pessoas renomadas, de poder social grande, estão dentro das igrejas ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra de Deus e tendo suas vidas transformadas. Simples assim. O quarto ponto e o último ponto é o poder transformador do Evangelho. De vez em quando eu brinco, né? Deus mudou muito a minha vida. Mudou muito. Né? E a conversão ela é todos os dias. Ela vai transformando. Eu me converti hoje, eu vou mudar 100%. Não. Ele é gradativamente. Fulano é crente, mas fez isso e isso. É porque o poder transformador ele é gradativo. Aquela natureza humana, muitas das vezes fala forte, o velho homem dentro de si. Né? Então, mas Deus vai transformando pela sua misericórdia, pelo seu poder, pelo seu amor. Então aqui nós temos o poder transformador do Evangelho. Né? Então quando nós lemos no texto e vimos a conversão do procônsul, então nos lembra que o Evangelho tem um poder transformador para transformar vidas, mudar a vida da pessoa de uma maneira plena. Então nós devemos ter fé de que Deus está trabalhando em nossos círculos sociais
em volta daqueles que estão nos vendo, em volta daqueles que estão nos ouvindo. Deus está trabalhando em todas as áreas, mesmo quando não vemos resultados imediatos. O resultado vem gradativo. Eu tenho amigos que trabalhamos juntos muito tempo, continuamos ainda, que assim que nós começamos a trabalhar, a vida dele era assim, ó. Esses dias ele esteve aqui em casa, ele falou, puxa vida, rapaz. Hoje ele está fazendo parte de uma comunidade cristã, a sua esposa, seus filhos inseridos. Então o resultado não é imediato, ele vem gradativo, né? E esse meu amigo é o Alan, né, que teve sua vida transformada, da sua esposa, dos seus filhos. Esse dia ele veio me mostrar o vídeo do filho mais novo dele, né, que tem 4 anos, eu acho, inserido no altar com as outras crianças, louvando a Deus. Isso que era inimaginável alguns anos atrás. E ele falou para mim, ele falou, olha, meu irmão, né, ele me considera como pai, né? Ele falou, olha, alguns anos atrás era inimaginável eu comemorar um aniversário sem tomar uma cerveja. E hoje ele comemora na igreja, comemora com a sua família orando, né? Então isso é o poder transformador do Evangelho. Então eu quero concluir nessa manhã, meu querido, dizendo para você que o desafio de Paulo em Chipre é um poderoso lembrete de que, mesmo diante de grandes desafios, Deus está no controle e seu Evangelho prevalecerá sempre. Amém? Não desanime. Continue caminhando e vivendo sua vida de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então que Deus te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. E para você que